Bom dia, meus amigos. Hoje, 14 de dezembro, sábado. O dia está maravilhoso hoje. Não está pegando fogo, mas está excelente. E nós vamos falar sobre o tema O que te faz realizado, tá? E nesse tema eu vou dar a própria resposta do tema a partir de 2 Coríntios 12, 9, tá? Que diz, quando fala assim, que Jesus fala, né, responde Paulo depois dele pedir em oração por 3 vezes, né, a respeito do famoso espinho na carne, né, que Deus mandou, né, um, mandou, como é que fala, os espinhos de Satanás mesmo para incomodá-lo, tá? E ele usa uma expressão forte, esbofetear. E ele fala assim, para que eu não me exalte ou se ensoberbeça. Depois eu vou falar mais na frente o que significa essa palavra exaltar e vou ligar ela com o outro, tá? Então diz assim, ó, a resposta depois da oração, né? Assim, enviados de Satanás ficaram com esse espinho na carne dele. A Bíblia não fala qual é o espinho, mas provavelmente é uma coisa que incomodava bastante, tá? Diz assim a resposta, ó, a minha graça te basta. Olha só que interessante essa palavra te basta, entendeu? Que a palavra no original aqui é arqueu, né? E a ideia da palavra basta é como se te levantasse e deixasse você flutuar. A ideia é essa, tá? Então faz com que você não não crie, não tenha resistência no andar. Você simplesmente vai. Como aqueles trens, né? Que eu não sei falar direito, com dínamos, em que o trilho, né, não encosta na roda e ele vai andando como se estivesse flutuando sobre a roda, né? Existe aquela força magnética. Então a ideia desse basta é isso, tá bom? Porque o meu poder, lembra que a palavra poder aí, já falei que o evangelho é o poder de Deus, a palavra aí é dinamis. É a mesma palavra lá de Romanos 3,16, tá bom? O meu poder se aperfeiçoa, né, na fraqueza. Lembra da palavra aperfeiçoa? A palavra aí é teleio, que quer dizer se aprimora ou tem propósito de aperfeiçoamento, tá? É essa que é a palavra aperfeiçoa, tá bom? Mas ele vai aperfeiçoar em quê? Na fraqueza. E a palavra fraqueza é asfeneia. Esse A é uma partícula negativa e feneia, ela, que é fené, né? Ela dá a ideia de força. Ou seja, é alguém que está sem força. Agora, para e pensa. Se ele diz que é para que ele não se exaltasse, obviamente que exaltar aí, e está falando que o poder se aperfeiçoa, né? No teleio, e na fraqueza, né? E quando você se exalta, você está sendo fraco. Entendeu? É só você juntar o Lé com o Cré. Você junta o texto de baixo com o de cima, no versículo 7. Viu? Vamos falar aqui para você. Diz assim, portanto, respondendo, né, ao tema, a graça de Deus nos é suficiente, ela nos basta, e não a confiança na insegurança das nossas riquezas, que nós confiamos no que temos, tá? E tudo isso por causa da exaltação do verso 7. Paulo está lá escrito, né? Para que eu não me exalte. E a palavra exaltar aí, ó, hipera, né? Ou iromai, ou hipera não, é hiperomai, isso. Hiper, ô louco, palavra grande. Hiperairi,
O mai. Ou seja, esse mai aí já mostra que ele está na passiva. Só que ele está muito mais do que na passiva, tá? A voz dele está na voz média. Ou seja, o exaltar aí é como se ele levantasse para si mesmo. Tudo que está na voz média, entendeu? É como se você... Normalmente a voz média está acompanhada de uma passiva, tá? É como se fizesse para si. Quando está só na passiva, o sujeito ali está parado, entendeu? Mas quando está na passiva e a voz é média, ou média depoente, ele é passivo, mas ele está fazendo algo para si mesmo. Pior ainda. Então, Deus está dando a resposta para ele o seguinte: olha, a minha graça faz com que você não jogue as coisas para cima de você, entendeu? Como se você fosse o cara, porque você não é o cara, o the man. O cara sou eu, entendeu? Não preciso lembrar daquela música, né? Mas o cara aí é Jesus, tá bem? Vamos lá. A interface do outro poder, do outro, pode ser detectável e até mesmo desprezada. Uns podem usar a hiper, quer dizer, né, a supersuficiência, a autossuficiência ou a hipo, quer dizer, a baixa suficiência. Mas a graça já é o suficiente para superar o momento em que a suficiência não é o bastante para alguns. Percebeu? Mas eu nunca vi um justo mendigar o pão, lembra desse texto? E nem a sua geração passar fome. Eu prefiro só a suficiência da graça. Não preciso nem de comentar. Em Salmos 20, verso 7 diz: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. Bonito, né? Por isso, temos de ter uma conversa ao pé de ouvido com Deus. Lembra do próprio ensino de Jesus? Entra no teu quarto, fecha a porta, fale com teu Deus, que em oculto ele vai te ouvir. Mas isso é se você perceber que você não é autossuficiente, que a sua segurança nas inseguranças das riquezas te dão sustentação. Mas se você entende que só a graça vai te bastar. Para isso, oração ao pé do ouvido ali com Deus, falando baixinho com Ele, se humilhando, e com certeza Ele vai te dar esse abastar-se, que dá a ideia de flutuar, de levantar, e você consegue andar, se deslocar sem atrito com nada, tá? É como se você se deslocasse, não tivesse atrito nem do vento, nem do ar, né, de nada, tá? Não basta ser contemplativo, tem que se deslocar e dirigir-se ao Senhor, que tem que ter um relacionamento pessoal, não tem que ser em grupo, não, com o doador da vida. Invoque-o em verdade e ele estará bem pertinho de você. Aí depois o grupo é bem-vindo. Diz assim o texto, ó, perto está o Senhor de todos os que invocam, de todos os que o invocam em verdade. Salmos 145, 18. Né? Existe uma sequência, esse é um texto bíblico, de cinco pilares, advinda da autossatisfação em Cristo, tá? Não é em você. Sim, vamos nos gloriar, mas ela vem dessas cinco coisas, olha só. Primeiro, das próprias tribulações. Segundo, que produz perseverança. Terceiro, que produz experiência. Quarto, que produz esperança. Quinto e último, que não confunde. Tá? Aí olha só, pois foi derramado o sangue do Cordeiro em nossos corações pelo Espírito Santo.
E quem morreria por um injusto? Não, se a gente não morre nem pelo justo, quanto mais pelo injusto. Por isso somos salvos de sua ira e mantemos comunhão com ele. Mas temos que passar por essa sequência, são 5 sequências. E a prova disso está em Romanos 5, 3, 11. É um texto grande, mas vale a pena, né, ler. E não somente isso, mas também nos gloriamos. Olha só, não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, lembrei? Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado, olha só, outorgado, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que alguém, pelo bom, alguém se anime a morrer? De jeito nenhum, né? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Sendo nós ainda pecadores, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos fomos, reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Enfim, o orgulho, a empáfia, são desvios de comportamento asqueroso que dá mau cheiro no local. O olhar dessas pessoas são ácidos e mortos, sem vida. Sofrem por antecipação. Tenho pena. São verdadeiros idiotas. Alguém pode achar que essa palavra idiota é um xingamento, mas ela é uma palavra dura, né? E foi uma das primeiras palavras, né, que o nosso professor de grego, no primeiro dia, no primeiro ano, em 1991, ele escreveu no quadro em grego, o doutor Valdir Carvalho Luiz, já falecido. O homem falava, sei lá, umas 15 línguas, falava, conversava, assim, normal, como se fosse português. E ele escreveu em grego assim, idios. Aí todo mundo falou, nem entendia nada, né? A gente já pensou assim, meu Deus, isso é só sofrimento, entendeu? Aí ele falava assim, ó, isso aqui significa idios, significa próprio, né? São as suas propriedades, o seu ser, o seu eu. Mas eu quero que todos vocês saibam, aí ele foi e colocou idios, aí tirou o S e botou tas. Aí ficou idiotas. Ou seja, as suas propriedades, o seu ser próprio é doente. Então vocês todos são idiotas. Aí todo mundo riu na hora. E é pura verdade. Somos verdadeiros idiotas. Achamos que somos apenas idiotas. Mas tem o otas aí. Nossa propriedade é doente. Nossa maneira de ser é doente. Por causa do pecado. Ok? Em Provérbios 21, 4 diz: a vida de pecado dos ímpios se vê no olhar orgulhoso e no coração arrogante. Você já percebeu isso nas pessoas? Que basta você olhar para a pessoa. Gente, eu tenho a facilidade de detectar isso. Basta você olhar na pessoa. Eu já até falei isso aqui uma vez.
num cantinho de olho da pessoa, assim, no cantinho da boca também, pelo sorrisinho, né? Você vê que o coração é arrogante, entendeu? É pomposo, está inflado, entendeu? Essa pessoa, com certeza, não tem comunhão com o Pai, tá? Então, o meu desejo agora é que o Senhor Jesus, ele o acompanhe e guarde por mais esse dia que ele está te dando de presente, tá? E que você tenha uma boa relação com ele. Lembre-se, o que te faz realizado? Pense nisso neste sábado, ok? Amém.